Já. Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E agradecer o seu voto. Fomos eleitos o melhor podcast 2025 na seção de esportes. Até o nosso convidado de hoje votou. Ganhamos por 4 votos, mas a natação mostrou a sua força. E hoje vamos falar de uma história que vai te inspirar e às vezes até fazer você tomar esse mesmo rumo como professor, treinador. Estamos falando de um técnico que passou pelo Catar, Vietnã, e ele vai falar sobre como essa cultura muda na natação, na carreira, como que é fazer história fora do Brasil. E eu tô trazendo ele, Gustavo Pisa. Obrigado pela presença. Bom dia, Renato. Prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Não foi fácil, né? Sair do Vietnã para vir para cá, né? Moro em São José dos Campos. Hoje cedo, 6 horas da manhã, saí, mas fiz questão, né? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo podcast. Assim, acompanho, como eu falei, votei, né? No podcast ano passado, concorrendo ao melhor podcast de esporte aí. E é uma honra estar aqui, é uma honra. Espero poder dividir um pouco da minha história aí, como você falou, inspirar outras pessoas. O Gustavão acompanha a gente há mais de 2 anos no grupo Foda, calma, não é palavrão, é fornecendo as orientações esportivas aquáticas. É um encontro quinzenal que a gente faz aos domingos e ele assistia lá 3 horas da manhã, no Catar, no Vietnã, mas calma que a gente vai chegar nessa história. E antes de entrar no assunto, a gente tem que agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flote, você já pensou o que acontece com os materiais que são descartados na natação? Por exemplo, as raias, 25 metros, 6, 8 raias. O que você faz com esse material quando você não utiliza mais? Mas a Flote pensou por você. 2 anos de estudos dentro da USP e ela criou a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando na sustentabilidade, no meio ambiente, claro, na água, que a gente gosta tanto. Então agora é a sua vez de fazer a sua parte. Está na hora de você trocar as suas raias pelas raias Paris Bio, totalmente biodegradável. Acesse o site da Flote e tenho certeza que você vai adquirir. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos. Se você não sabe, a segunda principal causa de morte infantil de 1 a 4 anos é o afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e faça a sua parte. Plataforma Educar com mais de 200 cursos, mais de 100 professores envolvidos para você estudar aí, no conforto da sua casa, com certificado. O aplicativo da Swintrack que monitora toda a evolução do seu aluno, todos os dados da palma da sua mão, fazendo avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica. Se você tem as suas avaliações, você consegue colocar dentro do aplicativo. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. Mas vamos para o nosso assunto de hoje, Gustavo. Vamos falar um pouquinho da cultura, da metodologia, mas antes de entrar nessa jornada, eu queria que você falasse como foi sair do Brasil e iniciar seu trabalho no Catar. Eu fiquei por 8 anos trabalhando no Minas Tênis Clube e depois de 8 anos na natação do Brasil, eu percebi que para dar um salto maior, eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. E foi aí que apareceu essa oportunidade do Catar. Eu trabalhava na época com Delano Silva, ele era auxiliar técnico do Minas. Teve uma oportunidade de trabalhar com Dinino, na época, treinador italiano, com o Chad Leclos. E eles foram fazer um training camp no Catar. E a Federação do Catar convidou o Delano para ser o treinador, né, da seleção de base do Catar. E ele falou, olha, acabei de começar esse projeto com o Chad Leclos, não tenho interesse, mas conheço um cara que acredito que gostaria de assumir essa posição. O Delano voltou para o Brasil, de férias, me chamou para o almoço e me falou sobre a ideia do Catar. Ele falou, não conheço nada, não sei nada, fiquei lá só 15 dias, agora é contigo. Aí... Na época eu falei para ele, olha, você está perguntando se macaco que é banana, meu amigo? Eu não quero saber o que é, eu vou. E me aventurei, né? Fui pro Catar em 2019 e aí depois tem muita história aí pela frente. E o que pesou aí nessa sua escolha de deixar o Brasil?
família? É o receio da nova cultura? O que foi quando você recebeu essa notícia? Quando eu recebi essa notícia do Catar, por ser um lugar que eu desconhecia totalmente, não conhecia ninguém lá, e estava sozinho, né? Fui sozinho, sem família, sem nada. Então você te gera uma insegurança, né? Meu inglês na época era um inglês, vamos dizer que básico, então você pensa também como eu vou conseguir me expressar, como eu vou conseguir fazer o que eu faço aqui no Brasil com propriedade, tendo que mostrar trabalho em outro lugar. Então, assim, são várias inseguranças que você precisa enfrentar. Mas assim, eu acredito que não tem uma forma melhor de crescer do que encarar as nossas próprias adversidades. Então, assim, eu tinha muita vontade de vivenciar a natação internacional. No Minas, durante 8 anos, eu tive alguns atletas da base, em seleção brasileira, mas nunca fui, a competição internacional que eu já vivenciei até então tinha sido Chico Piscina. E poder fazer parte da natação do Catar me deu essa oportunidade de participar aí de Campeonato Mundial, de Copa do Mundo de natação e outras competições internacionais lá, que acho que enriqueceram um pouco aí a minha carreira. Eu acho muito interessante, você falou do inglês, às vezes a gente fala, preciso saber inglês, preciso estar 100% afiado para trocar de país. Eu tenho até 3 entrevistas com o Gustavo Razia, lá da Flórida, que ele também falou que foi para os Estados Unidos, não falava nada de inglês, e lá ele já deu treino para mais de 83 nacionalidades, então tem que falar espanhol, tem que falar inglês, tem que falar várias línguas, ele foi se virando. Assim como você, então isso não é barreira. Você, brasileiro, consegue se virar bem. E qual foi seu maior choque cultural que você sentiu quando você chegou no Catar, principalmente de treinos? Quando a gente troca, né? Então, como eu falei, fiquei no Minas Tênis Clube durante 8 anos, trabalhando com base, trabalhei como auxiliar da equipe principal, na época com Scott Volkers, aí, treinador australiano. A gente tem uma ideia de natação que a gente vai conseguir aplicar. Então, assim, o que eu acreditava, eu achei que ia conseguir transferir para a realidade do Catar. E quando você troca, né, quando você passa a encarar uma nova cultura, você precisa entender onde você está pisando. Então, não é simplesmente aplicar aquilo que você acredita como a melhor natação. É entender a cultura, entender onde eles estão. Isso é muito, muito importante. Entender onde estão as pessoas que estão trabalhando contigo. Não adianta você ter conhecimento se você não consegue aplicar para aquela realidade. E eu acredito que essa foi a minha principal adaptação, é entender onde eles estavam e, aos poucos, começar a aplicar o que eu acreditava. E muita gente pensa que natação é igual em qualquer lugar do mundo. É bater perna, rodar o braço, respirar, mas não é bem assim. Como que a cultura local influencia diretamente a forma de ensinar e treinar a natação? Quando a gente pensa em natação, a gente já tem uma cultura estabelecida. Então, até mesmo no Brasil, se você for trabalhar em um clube de maior expressão, você tem uma cultura dentro do clube. E você entender essa cultura para começar a aplicar o que você acredita, você tem que ter muita paciência e um convencimento que aquilo ali vai dar resultado. Porque quando a gente pensa em resultado de natação, a gente pensa a longo prazo. Então, o processo da natação, a criança começa aí com 7, 8 anos e ela vai ter resultado com um trabalho correto em 10 anos. Então, para você conseguir aplicar algo diferente do que eles acreditam, sabendo que o resultado vai vir a longo prazo, é muito complexo. E você precisou adaptar sua metodologia, mudar completamente sua forma de ensinar? Ou eles entenderam a metodologia e eles se adaptaram? Como eu trabalhava com base, eles têm a crença, acho que a gente discute muito no grupo lá de estudos, né, com o professor Alberto Clark, que nos ajuda muito, a relação do volume de treino com o resultado. E, assim, vivendo fora do Brasil, eu passei a enxergar que fora também as pessoas acreditam muito na relação volume-resultado. E para as crianças, eu fiz uma redução de volume muito grande do que eles faziam anteriormente, e aquilo ali, óbvio, gerou uma angústia para quem estava assistindo aquilo de fora.
E eles foram entender quando as crianças passaram a nadar mais rápido, quando as crianças passaram a competir melhor. São coisas que eu me questiono o tempo todo, que mais de 80% das provas da natação são de 200 metros ou menos. E aí você tem esses altos volumes e a gente muitas vezes, principalmente para as crianças, não consegue aplicar aquilo na prática. Então, depois de um tempo, quando eles começaram a competir melhor, eles me deram um pouco mais de credibilidade. E você falou do grupo de estudos que você acompanhava lá de madrugada ou no dia seguinte, que a gente deixava gravado. Você comentou desse volume, que é uma coisa que choca. São as novas tendências que a gente traz durante esse grupo de estudo, mais de 2 anos estudando. O que mais nesse grupo de estudos te chocou, que você colocou na prática e deu resultado? O grupo, assim, como são vários anos de estudos, e assim, eu posso afirmar que eu tenho questionamentos em todas as aulas, né? Então, todas as vezes que eu paro para assistir uma aula, minha cabeça entra em parafuso. E é engraçado que eu tenho esse acesso ao professor Alberto Clá direto, então eu me questiono e discuto com ele, E o que é apresentado no grupo, nesse podcast, fica muito difícil explicar, porque é tanto conteúdo, são tantas coisas que a gente discute ali, sobre fundamento de natação, sobre modelo de aprendizagem, sobre volume, intensidade, é tanta coisa que eu conversando com um amigo uma vez, falei, pô, tenho aula de natação hoje, discutir, as pessoas quando não entendem a natação, como assim aula de natação? Quanto tempo você estuda natação? Falar a vida toda. E eu ainda acredito que estou começando. Então, o que a gente aplica na prática daquilo que a gente tem nas aulas? Praticamente tudo. Praticamente toda aula te faz repensar o teu treino, repensar a tua semana, repensar o teu macrociclo, repensar tudo que você faz e aquilo te dá muito mais abertura para continuar construindo. E foram 5 anos no Catar. Você vira head coach, não tem essa nomenclatura lá, mas a função era essa. Quanto você acha que desse grupo de estudos te contribuiu para você ter esses resultados e ter esse reconhecimento e assumir a liderança ali no Catar? O grupo de estudo, assim, eu acho que todo treinador precisa entender que o que ele faz é questionável. O que ele faz pode se modificar. O que você está fazendo ao longo dos anos pode ser melhorado. E você ter um canal aberto para que você possa discutir, dialogar com outros profissionais de alto nível e conseguir colocar na tua prática, te traz muito mais segurança no trabalho. Então, o quanto disso influenciou nos meus resultados? Principalmente com as crianças, eu tinha muito mais confiança em fazer o que eu estava fazendo, porque eu colocava aquilo na prática, analisava os resultados e compartilhava os resultados e tinha um feedback de alguém que eu realmente acredito muito, que tem anos e anos de natação, que é o professor Alberto. No Vietnã, os meus questionamentos foram ainda maiores, né? Porque trabalhar na base é uma coisa, trabalhar com a equipe principal é outra. E mesmo assim, a gente começou a aplicar lá muitas das coisas com muita resistência, porque sozinho, frente a uma cultura diferente, frente a crenças diferentes, você tem várias limitações. Mesmo assim, hoje eu tenho uma abertura gigante para conversar com ele sobre natação e dou muito a isso graças a essa nossa troca de anos dentro do grupo e muita inspiração para fazer o que a gente acredita fazer. Aí você comentou dessa sua mudança agora para o Vietnã. Então você fica 5 anos no Catar e aí você vai para o Vietnã. O que você encontrou de diferente do Catar e do Brasil no Vietnã? Assim, a diferença, qualquer, acho que se a gente sai de São Paulo, que nem eu trabalhava em São Paulo, em São José dos Campos, fui para Belo Horizonte, uma diferença gritante. Aí saio de Belo Horizonte, fui para o Catar, uma diferença gritante. Saio do Catar para o Vietnã, uma diferença gritante. A nossa capacidade de adaptação é importantíssima. O que eu tinha no Catar? Eu tinha muito recurso, que é recurso. Eu tinha biomecânico, eu tinha psicólogo, eu tinha uma piscina maravilhosa, eu tinha recurso para training camp. Então, o dinheiro no Catar não era um problema.
mas a cultura do treinamento era um grande problema, porque as crianças têm uma condição financeira muito grande, e aí o esporte competitivo passa a ser um complemento não tão importante na vida deles. E quando eu fiz a transição para o Vietnã, a gente não tinha praticamente nada de recurso, os recursos eram bem menores e a vontade deles de fazer natação era algo impressionante. Então, sem o recurso, mas com muita disciplina, muita vontade de fazer, foi essa, eu acredito que tenha sido a principal diferença entre Catar e Vietnã. Se você pudesse pegar os alunos do Vietnã e colocasse no Catar, eles iam voar, então. Com certeza, Renato. Se a gente tivesse as mesmas condições, o Vietnã vem crescendo muito, o país tem investido cada vez mais em esporte. Eu trabalhei no Vietnã com um atleta que foi campeão olímpico da juventude em 2018 na Argentina. O menino é um exemplo, eu acho que o Vietnã, se não me engano, na história das Olimpíadas tem 3 medalhas olímpicas, 3 medalhas de ouro, né? E esse menino é um dos medalhistas da história do Vietnã. E treinando da forma que eles treinavam, morando todos juntos, comendo no mesmo lugar, um sistema muito rígido, vamos dizer assim, e eles performavam. E existe diferenças de metodologias nesses 3 países que você passou, Brasil, Catar, Vietnã? O que mais te chama a atenção de diferenças de metodologias, treinos, periodização? Mais uma vez, eu volto na questão dos volumes. Eu acredito que a nossa cultura, a cultura da natação, aos poucos a gente vai entendendo outras formas de fazer, mas para se aplicar, a gente precisa de um grupo entendendo sobre. Então, assim, quando você muda, está sozinho e tenta convencer outros treinadores, dirigentes, de que aquilo que você está fazendo pode dar certo, porque a natação... a gente quer ter a certeza de que vai dar certo, mas pode dar certo, é algo que ninguém quer ouvir. E se você não tiver mais gente contigo, as pessoas vão ficar fazendo a mesma coisa que faziam porque elas acreditam que já deram resultado anteriormente. Por mais que os atletas às vezes estacionem, você vê o cara nadando 3, 4 anos sem melhorar nada no tempo, mas como ele já fez um tempo com aqueles trabalhos, com os trabalhos anteriores, com altos volumes, eles acreditam que qualquer mudança nesse sentido vai afetar muito o resultado do atleta. Aí você falou de atleta individualmente, a gente dá aula em grupo, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar essa aula individual, que a gente fala muito no grupo de estudos. Como adaptar isso no seu dia a dia, na sua realidade, e como convencer as pessoas, e como ter um cardápio de você conseguir trabalhar com várias pessoas de maneiras diferentes? Como eu trabalhava no Catar com a base, com atletas ali de 11, 12, tive alguns atletas de 15, 16 anos, a gente tinha o processo de desenvolvimento. E aí eu consigo trabalhar o grupo todo junto. No Vietnã, eu passei a trabalhar com a equipe principal, então já nadadores com 20, 22 anos, 25, e alguns nadadores de fundo, outros nadadores de medley. No Vietnã, não temos atletas de velocidade em função, acredito, da cultura e do volume. Então, foi muito difícil tentar separar, por exemplo, nessa equipe principal, um grupo de velocidade. E quando eu passei a dividir os grupos, tentando ser um pouco mais específico, por exemplo, eu tinha um nadador de peito que treinava junto com todo mundo. Ele nadava tudo menos peito. E aí, quando eu cheguei lá e falei para os caras que ele iria ficar num grupo separado, que a gente ia trabalhar com ele o nado de peito, aquilo ali foi um choque, porque o volume dele reduziu, ele tinha um volume muito maior do nado de peito, mas mesmo assim, ele mesmo acreditava que precisava nadar muito mais para competir as provas que ele tinha que competir. E trazendo agora a lente para o Brasil, você que passou um tempo fora, acompanhou muito tempo também o Brasil, não querendo apontar dedos, falando quem está certo, quem está errado, mas trazendo para a gente refletir até o futuro da natação. O que precisa evoluir no Brasil? O que precisa mudar? Quais são as sugestões que você daria para a natação no Brasil? Eu não acredito numa natação isolada, eu acredito numa construção. E essa construção, ela depende de muita gente, depende de muitas mãos, e todas as mãos são importantes. Eu acho que o link de natação de base
até a natação competitiva lá, de equipe principal, do sênior, né? Vamos dizer, de mirim ao sênior, esse link precisa ser melhorado, esse trabalho de conexão precisa ser melhorado. Muitas vezes a gente tem, por exigência de pais, por exigência da instituição, a necessidade de vencer na base. Então, os campeonatos brasileiros aqui acontecem a partir dos 13 anos. O menino com 13 anos já tem que ser campeão brasileiro, o pai já vai te cobrar, ele não está melhorando o que está acontecendo. E a gente precisa ter um pouco mais de paciência para entender o processo. Eu já assisti o Alexandre Indiani aqui no seu podcast, um abraço para ele aí, um grande irmão. E o Indiani fala muito bem sobre esse processo, fala muito bem sobre essa educação dos pais, sobre essa paciência que a gente precisa ter. E no Brasil isso falta. Né? A gente quer ganhar e quer ganhar para ontem. Eu acho que não é só em relação à natação, não. As gerações de hoje, elas querem tudo para ontem. Então, é muito difícil você conversar com as famílias, conversar com as crianças e falar, você está no processo, a gente precisa aproveitar essa jornada. Que no final, vencedor, a gente vai ter um ou outro, mas a natação e a jornada, o aprendizado que você vai ter durante esse processo, na minha visão, é o mais importante. Então, essa consciência do treinamento a longo prazo, então, às vezes, quem está dando resultado agora não é aquele cara que vai dar resultado lá na frente, e vice-versa. Às vezes, ele não está dando resultado na base, mas lá na frente ele dá resultado. Já acompanho alguns atletas nesse tempo que a gente tem de natação, que a gente olha e fala, ixi, esse não vai. E foi. Esse que está ganhando tudo, depois não vai. Então, pensamento a longo prazo. E para quem é nadador e está ouvindo a gente, é necessário ele nadar lá fora? No Brasil o suporte já é suficiente? Ou como ele faz para ir para outros países e nadar? Eu sempre falo que deixar a sua zona de conforto para enfrentar uma adversidade, que é uma diferença cultural, é de grande valia. Se é para o resultado na natação, eu não acredito que fora do Brasil a gente vai encontrar programas melhores. Eu realmente acredito que o Brasil tem excelentes programas de natação. Porém, enfrentar essa adversidade, eu acho que enriquece qualquer atleta como ser humano. Então, você ter a oportunidade de vencer a natação fora vai te enriquecer como ser humano e, consequentemente, você vai trazer isso para a tua prática. E para quem é técnico, professor, como quer trabalhar fora do Brasil? Vale a pena, não vale? Parte financeira, parte de experiência, cultural, o que você falaria para os técnicos e como fazer essa mudança? Assim, eu acredito, como eu falei dos atletas, né, de vivenciar uma cultura diferente, sair um pouco fora da sua zona de conforto, a mesma coisa para os treinadores. E o que eu posso afirmar é que treinador brasileiro, fora do Brasil, é muito bem-vindo. As pessoas gostam muito dos treinadores brasileiros em função da paixão que a gente tem por natação. Né? E não só... com essa paixão que a gente tem por natação, a gente transmite a natação com muito mais alegria. E isso é uma coisa marcante, porque fora não funciona dessa forma. Né? A gente é realmente apaixonado por natação. Eu tive, principalmente no Catar, no Vietnã eu trabalhei só com treinadores vietnamitas, então era bem uma cultura deles lá. Mas no Catar eu tive a oportunidade de trabalhar com treinadores egípcios, treinadores ucranianos. E assim, fica nítido o quanto a gente tem essa paixão. Eles percebem de fora o quanto a gente é maluco com a natação. E parte financeira, como que seria comparado com o Brasil? Vale a pena, não vale? Renato, essa parte essa parte financeira assim, é triste. Eu falar do Brasil agora, da parte financeira do treinador, realmente é triste. Eu acho que o trabalho no Brasil é excelente. Assim, vários treinadores aqui no Brasil são ótimos treinadores, né? Eu falei um pouco anteriormente do que precisa melhorar nessa relação do link base-ponta, mas eu sou fã de vários treinadores aqui no Brasil e o que se paga no Brasil, infelizmente, comparado ao que se paga lá fora, é muito pouco. Então, o treinador que sai do Brasil para trabalhar fora, ele com certeza
vai ter uma renda muito maior do que ele tem aqui no Brasil. Eu no Vietnã, por exemplo, isso eu falei para o pessoal no Vietnã. Como me contrataram de fora e eu só trabalhava com vietnamitas, eles me pagavam muito mais do que pagavam os vietnamitas. E uma vez um treinador me questionou, falou, poxa, por quê, né? O que acontece que o seu salário é maior do que o nosso aqui? E aí eu expliquei para eles que eu tive a mesma experiência no Brasil quando o Minas contratou o Scott Volkers para trabalhar com a gente. Óbvio que, né, eu não quero nem me comparar com o Scott, que foi um treinador de várias Olimpíadas, australiano, estou muito distante disso. Mas quando você vem de fora, obviamente, você vai ter uma rentabilidade muito maior pelo preço que você está pagando. E foi isso que eu expliquei para ele. Eu falei assim, olha, para vir para cá, eu tive que largar minha família, estou tendo que me adaptar a uma nova cultura, eu estou tendo que ficar longe de tudo que eu gosto. E é óbvio que para pagar esse preço, as pessoas você vai ter uma rentabilidade um pouco maior. Mas o custo disso emocionalmente também é alto. O que a gente estava até comentando nos bastidores, às vezes você vai para os grandes clubes aqui do Brasil, a gente pode falar aqui Paineiras, Pinheiros, Minas Tênis Clubes, entre outros clubes que eu com certeza esqueci, o custo de vida em torno desses clubes é muito alto, porque eles estão em posições estratégicas em Minas, em São Paulo, que são locais caríssimos. Então, vem o treinador, estou em São José, vou para o Minas, vou para o Pinheiros, você só de pagar um aluguel próximo ao clube é muito caro. Aí eu tenho que estar afastado, uma locomoção difícil. Já nesse centro você já consegue ficar mais próximo. E se a gente falar não em números, eu queria saber assim, porcentagem, 5 vezes maior, 2 vezes maior, é o dobro. Como seria essa relação de benefício e salário? Eu acredito que a relação da média no Brasil para a média fora desses lugares que eu citei, Catar, Vietnã, é pelo menos 4 vezes maior do que o que se ganha no Brasil. E que conselho você daria para quem é técnico, professor e quer ir para esse lugar? Que caminho que ele tem que tomar? Como ele construir uma natação internacional? Renato, as oportunidades elas aparecem, né? Eu tive agora um amigo que trabalhou comigo no Minas e ele se afastou da área, infelizmente, um ótimo profissional, se afastou da área, estava trabalhando com mototáxi em Belo Horizonte. E apareceu uma oportunidade no Catar, de uma academia que eu trabalhei um tempo em parceria, e o cara estava precisando de um treinador, de um biomecânico, e ele mesmo fora da área teve a coragem de falar, não, eu aceito. E eu fui fazer entrevista com ele em inglês para saber como é que estava o inglês dele, né? E quando eu conversei com ele, eu falei, deixa que eu converso com o empregador. Quer dizer, o inglês dele estava muito aquém do necessário, mas mesmo assim, o empregador, por ser brasileiro, por ser uma indicação minha, ele contratou. E o cara tá se virando lá, fazendo tudo, mas ele teve que ter muita coragem, porque tinha acabado de casar aqui no Brasil, de largar tudo, passar um tempo sem esposa, depois tentar levar a esposa junto com ele, tá pagando o preço, e que eu falo, poucos têm essa disposição de pagar o preço. Quer dizer, oportunidades aparecem, mas são poucos que vão falar, não, eu topo. E esse crescimento? A gente vê mesmo o crescimento dentro do país, eu quero crescer profissionalmente, quero ter uma renda maior, quero ter um reconhecimento maior, ou pensando também num reconhecimento internacional, o que falta para esses profissionais? Você acha que é falta de oportunidade, é falta de visão, é falta de estudo, a pessoa debruçar e conhecer mais de natação, ter mais experiência? Você com essa visão macro aí de fora, como você vê os profissionais? Eu acredito que a gente precisa se conectar, né? Assim, o profissional de natação, a gente conversando nos bastidores também sobre podcast, a gente falou, né, como seu podcast conseguiu superar o podcast de futebol. O Brasil é o país do futebol e o futebol tem muito mais espaço. Se a gente não tiver muita união, né, muita paixão de valorizar a nossa natação, então você tem o seu podcast, a gente precisa consumir. Outro cara vai montar um podcast, vamos montar grupo de estudo, o que for, a gente precisa estar junto. São nesses lugares que as oportunidades aparecem, quando a gente se une, quando a gente confia um no outro, quando a gente acredita no trabalho do profissional que está fazendo natação. A gente não é uma competição entre a gente, a gente precisa se unir,
Porque a natação tem muito espaço e acredito que você é a prova disso, né? A gente conversando também anteriormente, Renato, como você dá conta de fazer tudo isso? Quantas pós você já montou? E tem um podcast, tem uma série de coisas que você está fazendo em prol da natação. Como? Porque você saiu completamente fora da casinha e começou a fazer. Então, assim, esse espaço que você conseguiu é um espaço que você construiu. Esse espaço não existia. Então, eu acredito que a nossa natação ainda tem espaço para muito. A gente construir o nosso próprio espaço. Eu não preciso ficar dependente dos clubes, eu não preciso ficar dependente do lugar que eu estou. Mas para isso, a gente precisa se unir para discutir, para ter novas ideias, para criar. Eu acho que essa é a nossa saída para continuar crescendo dentro da área. Eu vejo também muito essa sua visão. A grande maioria de técnicos, professores, foram ex-nadadores, ex-atletas, ou gostam do esporte. E geralmente o esporte, quem gosta, é competitivo. Então, quando eu tenho uma coisa, eu quero trazer só para mim, porque eu quero me destacar, eu quero ser o melhor. Mas você sozinho é muito mais difícil você se destacar quando você se junta com pessoas. Você falou, por exemplo, do podcast. Eu lancei mais de 400 episódios, eu brinco que são 400 mini cursos. Cada episódio você tem alguma coisa que você vai aplicar, que você vai mudar a sua rotina no dia seguinte, mas o número de professores que tem no Brasil, pelo número de visualizações que a gente tem, é um conteúdo gratuito, tá aí acessível, você acessa a hora que quiser, você começa a assistir, para, depois volta, mas mesmo assim o número, perante ao número de professores que a gente tem, é muito pequeno ainda. Então falta mesmo esse movimento de união, de estudo, um auxiliar o outro, ter grupo de estudo, então você vê o que a Mercedes está fazendo lá na Bolívia, a Mercedes vê o que você está fazendo no Vietnã, vão trocando figurinhas, tem alguma dúvida, algum problema, joga no grupo, a gente resolve, então isso é muito importante. E a gente não vive só de flores, né, Gustavo? Então eu também queria que você falasse um pouco dos perrengues que você passou nessa sua jornada internacional, porque todo mundo acha que é flores, mas a vida é muitos altos e baixos, e a gente tem que aprender a se levantar às vezes que a gente cai. Quando a gente faz a troca, né? Então, quando eu saí de Belo Horizonte para ir para o Catar, até me adaptar sozinho levou um tempo. E assim, eu cheguei no Catar em 2019, em junho de 2019, no início de março a gente teve a pandemia. Quer dizer, eu nem tinha um ano de Catar e já tive que ficar trancado dentro de casa sozinho. E aí que você falou, né, dos conteúdos gratuitos. Nessa época, um grupo de treinadores do Brasil lançou uma página, um canal do YouTube, né, Natação Base Brasil, e vários treinadores excelentes dando palestras gratuitas ali. Eu passei a assistir todas. Eu não tenho uma palestra que eu não assisti. Quer dizer, foi uma oportunidade ali sozinho, nessa situação de desconforto, de estar me reciclando. E no Catar, teve essa questão da pandemia. Quando eu fui para o Vietnã, eu fiquei isolado morando no interior do Vietnã. Então, a cidade que eu morava chamava Can Tho. É uma cidade que fica 3 horas de Ho Chi Minh, Saigon, né, que é a maior cidade do Vietnã. E nessa cidade, como era uma cidade de interior, poucas pessoas falavam inglês. E a comunicação sempre foi uma das maiores ferramentas que eu tive para trabalhar. E deparar com essa situação de não conseguir me comunicar. Eu fiz aula de vietnamita lá durante 6 meses. Os primeiros 6 meses que eu estava no Vietnã, eu fiz aula de vietnamita ali praticamente todos os dias. E eu tentava colocar meu vietnamita na prática, porque eu queria falar e queria me comunicar. E assim, em função dos acentos, em função da dificuldade da língua, ninguém me entendia. Então, você está em um lugar onde você tem que render, onde você tem que desempenhar, sem conseguir se comunicar, por mais que as pessoas falem, não, mas usa tradutor, não é a mesma coisa do que falar olho no olho. Então eu tentava de todas as formas me comunicar com eles, aprendi, todos os números em vietnamita eu sabia, né? No Campeonato Mundial de Singapura, eu encontrei alguns treinadores brasileiros e quando no aquecimento, falando dos números lá, eles olhando para minha cara e falando, pô, já aprendeu a língua? Eu falei, ou aprendo ou eu não vou sobreviver aqui. Então, assim, você estar sozinho, sem se comunicar, tendo que render, é uma batalha mental absurda. E o que você pode falar também dos hábitos dos nadadores? Tinha algum hábito também aí diferente, curioso, que você via eles executando que te chamou a atenção? Renato, aí a gente vai entrar nessa questão do treinamento novamente, né? Eu sempre olho para a piscina e penso, eu preciso treinar para competir, não treinar para treinar.
Principalmente no Vietnã, eu comecei a enxergar essa questão do treinar para treinar. Quer dizer, eles treinavam todos os dias, pela manhã, pela tarde, né? Eles tinham trabalho de musculação, tinham trabalho de preparação física, eram vários trabalhos e sempre com mais. Então, eu me lembro que os meus atletas da equipe principal, eles faziam universidade no final de semana. Então, eles estudavam no sábado e no domingo. Então, a aula era muito cedo, né? Sábado, eles tinham que sair para a aula às 7 horas da manhã. E aí, eu queria colocar um treino mais forte no sábado, mas como eles teriam que acordar muito cedo, eu tentei algumas vezes colocar esse treino mais forte no sábado pela manhã, percebi que eles não rendiam, então eu joguei esse treino para sexta à tarde. E eles terminavam o treino sexta à tarde, por volta de 6, 7 horas, e tinham que fazer o treino no outro dia às 5 da manhã, antes da universidade. E eu passei a usar aquele treino do sábado de manhã como um regenerativo. Então, mudei o horário, queria que eles acordassem um pouco mais tarde, eu queria que eles se recuperassem. E aí, para eu conversar com os meus treinadores sobre a importância do sono, sobre a importância da recuperação, que naquele dia o treino deveria ser mais tranquilo, com um volume menor, custou muito. Porque eles acreditavam que se eu tirasse o volume do sábado, os atletas não iriam desempenhar. E aí, quando a gente não tem uma crença conjunta de todo mundo acreditando no que você está fazendo, é muito difícil para adaptar. E aí, como você vê agora as novas mudanças na natação, ou as novas tendências, como você enxerga a natação no futuro? A gente teve a introdução aí dos 50 metros do costas, borboleta, peito. Lá no Vietnã não é muito forte os velocistas, como você falou, mas aqui o Brasil tem vários nomes de velocistas, acho que a nossa cultura é criar velocistas, mas como você enxerga a natação mundial? Quais são as novas tendências que você enxerga? Eu sou muito curioso em relação à natação, sempre fui um crítico, né? Fui um nadador crítico no sentido de... Eu sempre questionava o que eu estava fazendo como atleta, sempre questionava o que eu estava aplicando como treinador. Então, por exemplo, no Mundial do ano passado, eu fiquei observando o Cameron McEvoy. Falei, eu quero ver ele fazendo o aquecimento dele, quero saber o que ele faz. E aí era um tiro de 15 e era 5, 10 minutos fora da piscina. Esse era o aquecimento dele. E aí você vê o cara agora batendo o recorde mundial dos 50 livre. E muita gente pensa, né? Não, mas os 50... Todo mundo quer nadar os 50 livre porque para nadar menos. E assim, o cara pode até nadar menos, mas o esforço que o cara vai ter que ter para ser perfeito vai exigir dele muita coisa. Então, assim, essa introdução das provas de 50, eu acho que é uma evolução para a gente em relação à visualização que a natação vai ter, principalmente em Jogos Olímpicos. Para a gente chegar nessa realidade dos 50, a gente vai ter que trabalhar muita coisa, vai ter que sair muito do nosso programa de treinamento. Isso aí... Mais uma vez, é a longo prazo, não existe criança nadando 50 metros, existe criança aprendendo a nadar. Então, assim, acredito que é uma evolução, mas é uma evolução que vai muito tempo para as adaptações necessárias para o programa de treinamento. E eu queria que você falasse também a importância, às vezes, de você estar junto com outros tubarões. Então, você está ao lado de pessoas que são até, às vezes, superiores a gente, que estimulam a gente a crescer. Você fez muito isso com o Alberto. O Alberto, a gente conversa diariamente. Ele fala, o Gustavo mandou mensagem, o Gustavo conversou comigo, mandou o treino, mandou uma filmagem, mandou a periodização. E eu também tenho isso muito claro, que o meu crescimento foi graças a eu estar ao lado de grandes nomes, como Alberto, Thiago Ferreira, Sandra Rossi. Então, vários nomes da natação formativa, a importância de você estar ao lado de tubarões, que às vezes as pessoas ou têm receio, ou têm medo, falam, não, eu já sei tudo, não preciso de nada. Antes de trabalhar, eu tive uma experiência, um bate-papo, na verdade, com um treinador que trabalhou no Catar antes de mim, que é o Jim Boxer. E eu tive uma oportunidade, ele passou pelo Catar, como ele conhece todo mundo lá, o nosso fisioterapeuta convidou ele para uma cerveja, um bate-papo, e me convidou também. Então eu fiquei 3 horas batendo papo com ele. E a gente começa a olhar para esses treinadores de inbox, se não me engano, nas últimas 2 edições de Olimpíada, ele tem 18 medalhas, se não me engano, 9 medalhas de ouro. É um dos treinadores mais renomados do mundo.
E aí no bate-papo, como você falou, a gente fica pensando, caramba, que milagre esse cara faz na borda da piscina para chegar nesses resultados, né? E aí você vê que não existe milagre. Existe o que a gente chama muitas vezes de loucura, que é sair fora da caixa. Então, algumas colocações que eu vi ele fazendo eram colocações muito mais sobre os bastidores do treinamento do que o próprio treinamento em si. Era realmente fazer os atletas dele acreditarem no que ele estava passando. Um exemplo assim simples que ele me falou foi da Ariana Titmus, que ele, naquela loucura dele, ele falava para ela todos os dias, você vai ganhar da Kate Ledeck. E ele chegava convencido daquilo ali. E ela olhava para ele e falava, esse meu treinador, eu sei que ele é maluco, mas como é que eu vou ganhar da Kate Ledeck? E ele repetiu aquilo durante muito tempo. Você vai superar a Kate Ledeck. Você... Até que um dia ela passou a acreditar. Você realmente isso? Você acredita que eu posso superar a Kate Ledeck? Ele falou, eu tenho certeza. E ele falou que seguia a Kate Ledeck nos aquecimentos, os americanos entraram com protesto em cima dele porque ele queria saber tudo que ela fazia. É realmente uma loucura de querer vencer e a gente sabe o que aconteceu no final. A Ariana Titmus bateu o recorde mundial na Olimpíada, ganhou da Kate Ledeck e em função de alguém que estava por trás dela realmente acreditando o tempo todo no trabalho que eles estavam fazendo. E você falou dos bastidores, que ele te contou alguns bastidores. E os seus bastidores, Gustavo? O que você tem para contar aí de resenha, de história, que é interessante pro povo? Renato, agora você me pegou de surpresa, né? Assim, a gente acha que quando faz natação a gente tem tanta história, né? Assim, quando você me pergunta de são tantas que a gente vivencia. Mas, assim, vou trazer um pouco para a minha realidade do Catar, né? Eu tinha um atleta no Catar que ele não suportava a natação. Mas, no Catar, alguns atletas eles vão permanecer na seleção nacional em função das famílias. Então, lá é algo muito importante. Dependendo da família que o cara tem, ninguém tira o cara da equipe. E esse cara, ninguém suportava esse cara, né? Na seleção, mas... A família dele era muito forte, o pai dele trabalhava diretamente com o Emir do Catar, então assim, ele era um cara que ninguém conseguia tocar. E aí falaram, Gustavo, vai dar treino para ele. O menino não queria saber de natação, e aí eu falei, poxa, já que ele não quer saber de natação, já que ele odeia a natação, eu vou fazer uma loucura aqui, né? Eu vou adaptar um programa para ele. Como eu tinha que dar treino só para ele, a gente foi adaptando o programa para ele para nadar menos, ensinar ele a nadar. Então, ele tinha 14 anos quando começou comigo e eu adaptei o treino dele, o volume dele era curto. E ele sempre falava para as pessoas, né? Falava assim, olha, você tá vendo? Eu treino pouco e eu consigo competir. Eu falava assim, nem divulgue isso aí, porque é uma adaptação para sua preguiça, coisa que eu não gostaria de fazer, mas infelizmente eu preciso fazer com você. E no final das contas, esse menino foi campeão dos países do Golfo lá, então ele ganhou uma competição que era a mais importante que a gente tinha para os catares, que era a competição entre os países do Golfo, ele foi campeão. Depois ele participou da competição dos países árabes e foi medalhista, perdeu para 2 meninos só do Egito, que era muito mais forte. Lá ele foi terceiro nessa competição entre os países árabes, nadou etapa de Copa do Mundo, ele nadou o campeonato asiático aí de grupo, e o nosso revezamento foi quarto, eles quase foram medalha no campeonato asiático. Então assim, o menino conseguiu, em função das limitações que ele tinha, chegar longe na natação com um programa que eu fui obrigado a fazer, mas foi um teste para mim que me trouxe muito aprendizado. E aí, mais uma vez, a importância de sair da caixa, a importância de você olhar individualmente, olhar quem é a pessoa. Se você continuasse com os mesmos treinos que os outros técnicos estavam ministrando para ele, ia ser aquela briga, né? Um puxa daqui, outro puxa de lá, né? Aquela briga ali e não ia chegar a lugar nenhum. Então, você adaptar, você olhar para a pessoa, você sair da caixa, muito importante. Para quem quer saber mais do Gustavo, onde te acha? Quem quer saber um pouquinho da história, como consegue te achar, Gustavo? Eu tô no Instagram, né? Gustavo V Pisa, meu Instagram. Então, se alguém quiser acessar lá, me seguir, bater papo, mandar mensagem, fica à vontade. Meu e-mail também é gustavo.v.pisa@gmail.com.
Eu gosto muito de falar sobre natação, é sempre um prazer receber qualquer pessoa que quiser bater um papo, quiser saber um pouco mais. Gente que a gente colocou aqui de oportunidade, algumas pessoas me procuram, falam, pô, eu tenho vontade de sair fora, trabalhar fora. E assim, se eu perceber realmente a vontade e se eu tiver oportunidade de ajudar, como já fiz, com todo prazer. Então assim, as pessoas podem ficar à vontade aí para conversar comigo. Parabéns pelo seu trabalho. E a gente vê que não tem milagre. Eu falo que para você ter sucesso na profissão, são duas ferramentas básicas. Se você fizer isso, você vai ter sucesso. Que é estudar muito e trabalhar muito. Se você trabalha muito e estuda muito, não tem como você não ter sucesso na sua profissão. Então, você fala, Costa, como você consegue dar conta de tudo isso, Renato? É muito trabalho, muito estudo. Então, eu acho que esse também é o caminho que você tomou durante todos esses anos, sempre trabalhando demais, debruçado na teoria, na prática, e não só na teoria, mas tentando aplicar aquilo e trazer a prática para a teoria, isso que é muito importante. E quais são os novos rumos agora, Gustavo? Eu fiquei um ano no Vietnã, né? Terminou meu contrato lá em dezembro do ano passado. A gente chegou a renovar o meu contrato, mas em função de tudo que eu passei, eu resolvi parar. Eu teria um período de férias de 3 semanas, não seria suficiente para tudo que eu tinha que fazer aqui no Brasil, para minha recuperação, tanto física quanto mental. Então eu pedi para sair. O ano passado eu tive algumas propostas, eu tive algumas possibilidades. Eu acabei, o ano passado, aceitando uma proposta para voltar para o Catar, né? Então, era para eu estar lá já em função da guerra, em função de tudo que está acontecendo aí entre Irã, Estados Unidos, Israel e o Catar sendo bombardeado o tempo todo. O meu contrato ficou aí um pouco para frente, mas eu acredito que em breve eu estarei voltando para o Catar para colaborar lá na base novamente. É um lugar que eu conheço, então assim, além de trabalhar na seleção do Catar, eu tenho uma parceria com uma academia. Então, eu acredito que em breve estarei de volta no Catar. Então, para você que é do Brasil, aproveita enquanto ele está aqui, suga essa pessoa, vai atrás de informação, conteúdo, vale muito a pena. Gustavo, gostaria de agradecer muito a sua presença, agradecer também os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação, mais de 400 materiais no catálogo da Flote, também trabalha com hidroterapia, hidroginástica, vestiário, materiais de alto rendimento, como bloco de saída, o mesmo que foi nas Olimpíadas. Então, vale a pena você conhecer o catálogo da Flote, acesse o site, tudo o que você precisa. A Sobrasa, seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, mais de 8 mil voluntários, mais 17 ações diárias. Entra no site sobrasa.org, preencha o seu cadastro, receba um kit gratuito na sua casa. O aplicativo da Swimtrack, para você ter seu próprio aplicativo com seu logo, com o seu nome, agregando valor, tendo todos os dados do seu aluno, mostrando a evolução, criando metas, mandando gráfico. Imagina ele compartilhando esse gráfico nas redes sociais e atraindo mais alunos para você. Plataforma Educar, com diversos professores para você estudar aí, no conforto da sua casa, ou levar esses profissionais para a sua região. Você que é gestor, dono de academia, você pode levar qualquer um profissional da Plataforma Educar e capacitar. A gente falou da importância da capacitação nesse episódio. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação em metade do valor do concorrente. E se você também quer ser um apoiador, assim como todas essas marcas, você consegue. A partir de R$ 7,00 você pode ser um assinante do Instagram ou do YouTube, receber conteúdos exclusivos e apoiar os diversos projetos da natação. Então, muito obrigado a todos os parceiros. Mais uma vez, Gustavo, muito obrigado. E obrigado para você que acompanhou a gente até o final. Se essa entrevista fez sentido, compartilha com um amigo seu, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios, curte, que é muito importante para mostrar para o YouTube que esse episódio valeu a pena e ele poder compartilhar com mais pessoas e, claro, segue o nosso canal para fortalecer, para vir outras marcas, para a gente crescer com esse canal e fazer a união da natação. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.